Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 10º episódio do podcast Histórias de Professor. Eu sou o professor Lucas Vale, professor de História. E eu sou o professor Felipe Albano, professor de Ciências. E hoje nós temos um convidado mega especial, né, Felipe? Isso, é um cara que a gente já teve o prazer, né, Lucas, de trabalhar com ele. Já tivemos o prazer de trabalhar com ele. E é um cara que eu acho, assim, que é fora da curva, né? Criativo, tem ideias super interessantes e parcerias também muito interessantes quando o assunto é sala de aula e aula de língua portuguesa, né? E entre outras coisas. Vamos fazer um suspense ou vamos revelar logo quem é o nosso convidado? Eu acho que dá pra gente revelar logo. Seja bem-vindo ao nosso podcast, professor Lanuque. Muito obrigado por estar participando hoje. Obrigado, gente, pelo convite. Eu também já trabalhei com o Lanuque, nós trabalhamos juntos, né? Todo mundo. E realmente é um profissional que eu acho que inspira muita gente. Eu lembro que ele tem uma legião de fãs na turma do 9º ano. Verdade. Né, principalmente. E eu acho que é uma pessoa que tem muito a contribuir aqui com o nosso podcast. Para quem está chegando agora, que só veio aqui assistir o episódio de Lanuque, nesse podcast nós escutamos, compartilhamos e comentamos histórias de diversos professores. Já tem 10 episódios, é só você descer aí que você encontra todos os outros. E aí, Lanuca, se apresenta pra gente, para os ouvintes, né? Diz quem é você, o que é que você faz. Fala um pouquinho. Vamos lá, então, boa noite mais uma vez. Obrigado pelo convite, pela confiança. Olá, pessoal de casa que está me assistindo. Meu nome é Lanuque Najibson, eu tenho 30 anos, sou formado em letras. Já estou aí dando aula há quase 10 anos. Tenho formação em língua inglesa e portuguesa, especialização em gramática, mestrado em literatura, estou no 2º ano do doutorado. O cara é um fenômeno, viu? O homem é sábio. O homem é um sábio. E esse sou eu, né? Gosto de fazer aulas bem diferentes, assim, sempre tento o máximo possível fazer coisas que vão ali inovando dentro daquilo que me é possível. E é isso, acho que eu sou um louco, eu gosto muito de me aventurar, né? Assim, na vida, eu vejo um perigo, eu corro ao encontro e é isso. Lanuque tem uma história, não é ainda a história que ele veio contar hoje, tá, gente? Mas eu acho que você sempre conta essa história nos seus primeiros dias de aula. Da onde que vem esse nome, Lanuque? Então, você quer a história real ou a história que eu conto em sala de aula? Aqui nós trabalhamos com histórias reais. Quero histórias reais. Então, a história real é que eu sou o primeiro neto de uma família, né? A família do meu pai. Também sou o primeiro neto da família da minha mãe. Minha mãe, ela tem um nome muito diferente também. O nome dela é Cadisna. E aí, quando ela engravidou, né, ela ficou pensando no nome, e aí ela sugeria um nome, meu pai não gostava, sugeria outro, meu avô não gostava. Minha mãe não tem pai, o pai dela faleceu quando ela era criança. E aí ela foi e falou pro meu avô paterno, então deu um nome pra ele. E aí meu avô, né, ficou pensando e tal, e ele criou o meu nome, Lanuque, ele inventou o meu nome, Lanuque, né? Começa com L, que é o nome do meu pai, Lúcio, e termina com K, que é a inicial da minha mãe, Cadisna. Só que quando eu chego em sala, geralmente quando eu falo meu nome, né, Lanuque, não só baixa Lanuque, é Lanuque Najibson. Não tem nada árabe nessa família. Não tem ninguém árabe, certo? Não, e o nome da mãe já, né, já remete a algo assim no Oriente Médio. Inxalá, muito ouro. Quando perguntam o significado de que significa marmota de brasileiro, né? Porque começa Lanuque Najibson e termina Araújo Silva. Então, mas aí quando eu chego em sala, né, geralmente, ano passado eu cheguei numa primeira série do ensino médio, eu era novato na escola. E aí eu entrei e falei, né? Ô, gente, bom dia, meu nome é Lanuque Najibson, sou professor de literatura. Aí eles, o quê? Aí começaram a zoar com o meu nome. Tipo assim, uma turma super agitada, super calorosa e tal, aquele negócio. Aí eu fui, vou pegar eles agora. Aí eu disse, gente, olha só, vocês estão aí rindo do meu nome? Você sabe o que é que ele significa? Aí eles, não. Eu disse, pois é. Meu pai, ele era traficante, certo? E minha mãe também. Eles usavam entorpecente, que o nome desse YouTube, entorpecente... por favor, não corte. Que o nome desse entorpecente... Aí comecei a inventar a história, né? E falei assim, meu pai morreu vítima do tráfico de drogas ali no Morro de Mãe Luísa, minha mãe também. Eu fui adotado por uma família de angolanos e eles colocaram esse nome, Lanuque Najibson, que no dialeto dele significa renascer das cinzas. Quando eu olhei, tava todo mundo me olhando assim, estatalado. Essa fanfic é 10/10. E ficou todo mundo assim, me olhando, chocado, tipo, meu Deus, professor... Desculpa e tal. E aí eu comecei a rir, né? E falei, gente, é brincadeira, eu só queria trollar vocês assim como vocês estavam zoando com a minha cara. Então, esse sou eu. Fanfiqueiro. Sou. Eu adorei a história, né, Lucas? Mas você veio aqui para falar de outras histórias também, Lanuque. E o tema de hoje, Lucas, ele é um tema bem interessante, né? Foi até o Lanuque que propôs esse tema,
que são os projetos multidisciplinares, né? Então, é uma coisa que o Lanuc ele já faz no seu dia a dia, na escola, na sala de aula. E aí ele vai contar pra gente, pelo menos, uma história para ilustrar, né, o que seriam esses projetos multidisciplinares, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Pode ser um case de sucesso, um projeto que foi muito legal, pode ser também um que deu muito errado, a gente gosta de histórias emocionantes. Então, a minha trajetória, na verdade, ela é marcada por esses projetos, né? Antes mesmo de eu saber que o nome era esse, projetos multidisciplinares, eu já ia ali tentando, porque eu comecei, na verdade, a lecionar por meio do ensino bilíngue. Sim. Né? E no ensino bilíngue, nós ali vamos fazendo relações com diversas áreas do dia a dia do aluno, para que as coisas elas aconteçam e o aluno possa associar. Né? E aí, eu lembro que eu fui trabalhar em uma escola aqui em Natal, muito tradicional, onde eu era o professor mais novo em termos de idade e também em termos de tempo de profissão, né? A galera tava lá há 25 anos na escola. E aí eu cheguei, então ninguém me dava credibilidade. Tipo, a escola meio que tava caindo, assim, e tal. E aí eu lembro que eu cheguei, na época eu tinha um cabelo Black Power, bem grandão. E comecei a... Eu tinha apenas 10 anos de diferença entre eu e os alunos, né? De idade. E aí eu lembro que eu chegava, assim, na sala e minha aula era sempre na sexta-feira. Era uma segunda série do ensino médio. Era sempre na sexta-feira. E, às vezes, foi um ano que tinha muito feriado na quinta. Então, às vezes, eles saltavam muito. Tipo, na sexta, né? Imprensavam. Só que aí eu comecei a fazer pequenas ações dentro da sala de aula, que eram diferenciadas, que aí eles começaram a vir para aula e diziam, professor, só venho na sexta-feira para a escola porque é sua aula. Porque se não fosse, eu não iria vir. Né? E aí eu comecei a pensar nessas ações. Foi quando eu falei com uma amiga minha, trabalhava lá, professora de geografia. Eu sempre faço amizade com os professores de geografia, não sei porquê. Mas eu sei que Felipe faz muita amizade com o professor de matemática, né? Eu sou com geografia. História. Então eu peguei e falei com essa professora de geografia. E aí, numa escola super tradicional, eu propus a gente fazer diversas aulas, né? Diversas ações que pudessem os alunos eles associarem e tudo mais. E aí nós vimos uma aula de linguagens com geografia. E essa aula foi muito interessante porque eu trabalhei a temática de refugiados na escola. E na época eu levei, né, assim, diversos poemas de escritores que já tinham passado pela experiência de refúgio. Levei conceitos de sociólogos sobre o que era ser um refugiado, questões de identidade, né? E também aproveitei, né? Tudo culminou. Na época tinha um programa que era o De Noite, acho que é com o Danilo Gentili, né? E aí eu fiz o De Aula com o Lanuc na Gibson, na escola. Uma escola super tradicional, montei um banner e tal. Mandei nos grupos e os meninos ficaram super empolgados. E eu convidei uma colega minha, que era refugiada venezuelana, aqui em Natal, para conversar com os meninos, né? Um público um tanto quanto elitizado. E eu lembro que foi uma experiência que os marcou, assim. Eles terminaram a aula e muitos vieram falar assim comigo, dizer, Lanuc, olha, muito obrigado, porque se não fosse por você, não só por essa aula, mas se não fosse por você, eu iria viver numa bolha. E você tem apresentado pra gente um mundo que a gente não conhece. Sim. Né? Então, isso é muito gratificante, escutar essas histórias, né? Então, eu lembro que essa foi uma aula que me marcou muito, porque eu pude apresentar para eles uma nova realidade de vida ali em loco, né? Levei uma pessoa que já tinha passado por uma experiência, que era ali, digamos assim, uma história viva daquela temática. E eu gosto quando a aula ela tem essa cara, quando o aluno ele não sabe se a aula é mais de linguagens, se ela é de humanas ou do que ela é. Se eu estou dando aula de literatura ou se eu estou dando aula de sociologia ou se eu estou dando aula de geografia. Eu gosto muito quando a aula assume esse caráter, porque eu acho que a educação ela tem caminhado para esse caminho, né? Cada vez as barreiras elas estão se diminuindo entre os componentes e o aluno ele precisa saber de tudo sem se preocupar com tipo só história, só geografia, só literatura, só isso, só aquilo, que escreveu né? o novo ensino médio. Então, essa questão dos itinerários, né? Agora no novo ensino médio tem essa questão de trabalhar os conteúdos de forma muito cara, é muito interessante porque, por exemplo, né, chegou o novo ensino médio e bate aquele frio na barriga, né? Tipo, putz, e agora como é que vai ser? E aí, né, nós trabalhamos com itinerários, que não necessariamente são disciplinas que estão ali, né? Não é o português, não é matemática, né? São outras coisas. E eu lembro que ano passado foi quando o novo ensino médio começou a ser implementado em uma das escolas que eu trabalhava, e eu assumi o itinerário de linguagens. Né? E eu lembro que a temática principal era sobre realidade virtual, sobre influencer, essas coisas, assim, né? E eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou falar sobre isso, né? Como é que isso vai ser útil? Mas aí, toda essa bagagem que eu já vinha construindo foi muito útil exatamente nesse momento, né? De apresentar esse novo ensino médio para os meninos. E o que eu mais gostava era porque, por exemplo, nesse itinerário, não valia nota. Então, os meninos, eles iam porque eles tinham que ter a frequência,
mas também porque eles acabavam gostando. Eu lembro que o meu itinerário ele começou com 15 alunos num semestre, no segundo semestre ele tinha 45 alunos. Né? Então, tipo assim, aumentou muito. Sim. E aí, justamente por conta disso, porque esse caráter, né, multidisciplinar, onde eu chegava e eu dava uma aula, eu pegava matemática e eu trazia conhecimentos de linguagem, conhecimentos de sociologia, né, da história, da geografia. E aí eles ficavam assim, caramba, tipo, muito massa, no que isso serve para redação, isso serve para o Enem de tal maneira, né? Porque eles são muito utilitaristas, assim, eles querem saber por que aquilo funciona na prática, né? Então, essa questão da multidisciplinaridade foi muito importante para eu poder me acalmar também enquanto docente e poder exercer ali, né? Trabalhar com esse novo ensino médio, com esses itinerários formativos. Sim. Não, você traz o conceito de multidisciplinaridade como um sinônimo para interdisciplinaridade ou seria algo diferente? Não, eu acho que não é 100% diferente, mas não é a mesma coisa, Sim. né? Na interdisciplinaridade, os componentes ali, eles conversam, eles dialogam e nós percebemos isso, nós percebemos essa diferença. Né? Sei lá, vou fazer uma aula com história e eu estou dando aula de língua portuguesa. Então, nós conseguimos deixar isso claro, isso evidente, de que ali há língua portuguesa e história junto. Na multidisciplinaridade, nós sabemos que tem história, que tem língua portuguesa, mas nós não sabemos onde é que está cada coisa. Né? Elas estão ali caminhando juntas ao ponto do aluno ele simplesmente seguir o bonde, ele adquirir as habilidades e competências necessárias sem precisar ficar diferenciando isso de língua portuguesa, história, matemática e coisas desse tipo. Show. E aí, Lucas? O que você tem a dizer? Olha, eu não sei se eu tenho alguma história assim de aula envolvendo por exemplo, um projeto multidisciplinar. Agora, quando eu paro para pensar, eu acho que eu ainda não tive essa experiência. Eu já tive experiências com aulas de diálogo, com aulas interdisciplinares, né, com outros professores. Eu acho que isso sempre, esse momento de conversa, né, entre diferentes componentes curriculares, diferentes áreas de conhecimento, sempre é muito rico, né? Eu já tive aula contigo, com a professora Renata, que esteve aqui, a gente fez um projeto junto envolvendo culinária indígena, né, que foi muito legal, envolvendo história, matemática, mas eu acho que eu ainda não tive esse tipo de projeto, assim, nas minhas aulas. E eu acho legal, acho que é muito, muito importante, né? Assim, para cada vez mais os estudantes eles conseguirem mobilizar, né? Vários conhecimentos e conseguir relacionar também eles. Eu acho que o desafio é a gente mostrar para os meninos, né? De que o conhecimento ele não vem ali dividido em caixinhas. Isso. Né? Eu acho que é o grande desafio. Que a escola, de fato, ela vem criar esses compartimentos de que aqui é linguagem, aqui é história, aqui é ciência. Aqui... Então, aí isso acaba que quando a criança ou o adolescente ele sai da escola, ele tem aquele conhecimento na cabeça dele, mas ele não sabe utilizar para nada, porque ele não consegue conversar com os outros conhecimentos. Exatamente, né? Ele não consegue estabelecer conexão com as outras áreas do conhecimento, né? E é o que eu faço muito, por exemplo, quando eu dou aula de literatura, né? Sim. Assim, a literatura, ela perdeu cada vez mais espaço no ensino médio, né? Assim, também, às vezes, ou é um ensino muito tradicional, ou é um ensino relapso, onde o professor de literatura, muitas vezes, ele não é um leitor. Na verdade, eu acho que todo professor deveria ser um leitor, né? Independente da área em que leciona. Mas principalmente de literatura, né? Então, assim, se eu sou professor de literatura, obrigatoriamente eu acho que eu deveria estar lendo, né? E vendo o que é que está acontecendo também no mundo atualmente, né? Então, às vezes os meninos eles são muito preocupados, tipo assim, eu quero medicina, então linguagens não importa. Né? Porém, eu vou mostrar para eles que não, né? Que se eles não alcançarem uma pontuação, se a TRI deles ali não for boa em linguagens, eles não vão conseguir entrar em nenhum curso. E aí, geralmente, quando eu trabalho literatura no ensino médio, especificamente a matéria de literatura, né, eu não dou aula de história da literatura, como muitos professores ainda fazem. Né? Porque não é isso, não é essa maneira que é cobrada. Sim. Então, por exemplo, aí eu vou para o texto literário com eles, né? E aí, por exemplo, eu pego, sei lá, um texto de pré-modernismo com eles. Estou trabalhando Euclides da Cunha, Os Sertões. E aí, a partir daquele texto, né, de Os Sertões, o nordestino é, antes de tudo, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E aí ele começa a destrinchar, né, o que é que ele vê ali na Guerra de Canudos. Aí eu vou e trabalho com eles o que foi a Guerra de Canudos, de uma maneira superficial, porque eu não sou professor de história, né, não tenho propriedade para falar minúcias ali da questão histórica.
Mas eu trabalho um pouquinho da história para mostrar para eles que o texto literário ele está inserido dentro de um contexto histórico, que esse contexto histórico influencia na produção desse texto, na maneira como ele foi escrito, porque ele foi escrito para um público de uma determinada época, para um público de uma determinada localização geográfica. Então aí também já entra os aspectos geográficos. O que é que estava acontecendo socialmente na sociedade da época. Aí já entra a sociologia. Então eu sempre vou tentando trazer para eles diversas tendências. Então essa semana mesmo eu estava trabalhando pré-modernismo e estava falando com eles sobre essa construção do sertão, como essa construção histórica ela foi preconceituosa, ao ponto de até hoje nós carregarmos estigmas dessa época, né? Então, eu acho que a multidisciplinaridade ela está mais presente na sala de aula do que aquilo que a gente imagina. A gente não precisa fazer sempre uma aula extraordinária para que ela seja multidisciplinar. Eu acho que hoje o mundo ele é multidisciplinar. Né? O mundo ele nos exige a gente parar de pensar em caixinhas, mas pensar de uma maneira mais global. Né? Sim. Perfeito. Você me fez lembrar agora de uma atividade que eu fiz recentemente. Né? Eu estou trabalhando com os meninos do 8º ano, estava, na verdade, essa parte de astronomia, né? Então, até para se preparar para a Olimpíada que a gente teve hoje, a Olimpíada de Astronomia, Brasileira de Astronomia. E aí, das habilidades da BNCC, que traz a respeito disso no 8º ano, é que os estudantes eles conheçam um pouco de como era utilizada a astronomia por povos antigos. E é um conhecimento ali que é um conhecimento da história, da galera da história. E que eu trouxe uma atividade para eles que eles deveriam criar um e-book falando um pouco sobre o uso da astronomia dentro de alguns povos antigos, como os povos andinos, os tupi-guaranis aqui no Brasil, né, os povos africanos, o povo chinês. Então, eles tiveram que fazer uma busca, né, uma coleta de dados a respeito do que como é que esses povos viam a astronomia, como é que eles utilizavam ela no dia a dia, né? Quais eram as concepções que eles tinham a respeito do surgimento do universo. Então foi bem rico, né? Porque eles tiveram que aprender um pouco sobre... Tinha alunos até que não tinha nem noção da geografia, de tipo assim, que quando a gente começou a estudar e quando entrou na parte da África, que é uma questão que tem muitos estigmas, né? Principalmente quando a gente fala do Egito, que muitos não associam que é aqui na África, porque era um povo tão, né? Era uma sociedade tão bem organizada, né? Poderosa, que as pessoas não conseguem acreditar que era da África, devido, né, às concepções equivocadas que as pessoas têm. E aí muitos alunos ficaram... Eu disse, e o Egito? E aí eles ficavam, não, mas o Egito não é na África. É na África, sim. Né? Então traz toda essa Isso foi lá na escola que a gente trabalha? Foi. Eu vou dar uma coça nesses meninos, viu? Segunda-feira. Mas não. Eu vou dar uma coça. Como é que é a primeira... Pode deixar comigo. Mas é isso. Então a gente conseguiu ver, eles conseguiram ver de maneira, né, bem multidisciplinar, interdisciplinar essa ideia, né? E é isso. Eu acho que o desafio também para além da preparação para um Enem, né, para uma redação do Enem, para a vida. Exatamente. E aí esse menino que vai ser médico futuramente, ele entender de que esse conhecimento é importante porque ele vai lidar com pessoas lá na frente. E todo esse conhecimento de histórico, sociológico que tem por trás da literatura e de outras áreas vai ser importante para eles, da maneira como ele vai lidar isso, né? Enquanto ser político no mundo. Isso. E eu acho que até levanta uma certa bandeira de a necessidade de bons profissionais. Exatamente. Em locais que a gente tem tanta dificuldade, né? Médicos, por exemplo, muitas vezes não vão para lugares que necessitam, periferia, os interiores, né? E aí, quando essa galera começa a se tocar e a entender esses contextos, surge ali uma chama, né? Uma vontade de ir para esses lugares também. Isso mesmo. E tu já sentiu algum tipo de pressão ou de repreensão, tipo, boa parte dos pais do familiar por não tá reproduzindo, sei lá, um ensino mais tradicional, por exemplo, não vou trabalhar, você mesmo falou, né, que quando você trabalha literatura, você não trabalha a partir da perspectiva de história da literatura, né, que é o que é mais comum em outras escolas. Tu nunca sentiu nenhum tipo de, sei lá,
perseguição por conta disso, ou questionamentos? Não, assim, por incrível que pareça, até hoje, então, graças a Deus, não me questionem. Mas, não, assim, porque na verdade, eu sempre tive grandes desafios, no sentido de que, geralmente, eu sempre entrava em escolas substituindo professores que eram muito queridos pelos alunos. Tipo assim, isso é um karma que me persegue. Eu tô aqui também, ó. Olha aí, ó. Então, quando eu chegava, tipo assim, né, eu chegava... E geralmente o professor, às vezes, ele saía porque ele conseguiu algo que ele julgava melhor ou por alguma insatisfação com a escola, né? Então, acho que não 100%, mas 90% das vezes que eu assumi uma sala de aula eram nessas condições. Então, eu já chegava com aquele negócio assim, né? Tipo, meu Deus, o que é que eu preciso fazer? Então, eu chegava, fazia uma leitura da turma, sentia aquela pressão inicial dos alunos, né? Aquela repulsa inicial dos alunos, né? Tipo, não queremos você. E aí eu ia pensar em como conquistá-los. Então, quando eu chegava com essas propostas diferentes, né? Tipo assim, eu ia quebrando esses estigmas e esses preconceitos que eles tinham sobre mim. Então, o primeiro passo, né? Era tentar cativar e conquistar o meu aluno. Porque se eu conquisto o meu aluno, consequentemente, eu vou estar conquistando o pai, né? E a direção da escola, e enfim. E por aí vai. E uma outra coisa é que, tipo assim, apesar de eu pensar dessa maneira, nós, independente da instituição que nós trabalhamos, nós temos ali um material didático que ele tem que ser seguido, né? Então, eu não fujo do material didático, né? Tudo que eu faço é baseado no material didático e eu vou além do material didático. Então, tem ali o livro, tem o conteúdo, eu dou o conteúdo, eu trabalho como o conteúdo ele tem que ser trabalhado, né? Trabalho as principais competências e habilidades e, quando dá, que também não é sempre, né, eu tento ir além. Então, por exemplo, o livro, ele traz ali, sei lá, já que a gente está falando de literatura no ensino médio, né? O Enem, quando você pega uma prova do Enem, ele não vai trabalhar, por exemplo, aspectos estilísticos do texto romântico. Ele vai trabalhar a interpretação do texto, né? Ele trabalha ali a habilidade de você ler e interpretar um texto literário. Então, eu olho no livro, olho o que o conteúdo está sendo dado, o que é que o livro está falando, as questões que o livro passa, né? E aí, com base nisso, eu monto a minha aula e dou como está ali no livro, passo material, passo atividade. E, para além daquilo, eu digo, gente, vocês podem utilizar esse conteúdo como repertório sociocultural de redação associando com tal sociólogo ou com tal outra obra, né? O romantismo, ele reaparece na nossa sociedade hoje em dia por meio de tal filme ou por meio de tal música. Então, eu dou aquilo que tem que ser feito, né? E tento ir além sempre que possível. Sim. Perfeito. Vamos pro próximo bloco? Próximo bloco é um bloco de perguntas. E a nossa primeira pergunta, ela tá muito relacionada com a sua trajetória. A gente queria conhecer um pouco mais, tipo, o que foi que fez com que o Lanuquezinho escolhesse ser professor, né? E virasse um Lanuquizão. Como é que foi, assim? Pra você já era uma coisa óbvia, vou ser professor de língua portuguesa. Ou foi era algo que você foi descobrindo? De infância. Vamos ver no próximo bloco, né? Não saiam daí. E aí? Conta pra gente. Conto. Como foi que eu escolhi ser professor, né? Isso. Então, eu queria ser tudo menos professor na minha vida. Então, na verdade, assim, eu acho que se na época do vestibular eu tivesse mais autonomia e mais consciência de mim, eu acho que eu teria feito ou teatro ou jornalismo, né? Sempre foram duas áreas que eu gostei muito. E eu também, né, tinha uma vizinha que ela era atriz, e aí eu sempre via ela fazendo os trabalhos e tal, e achava aquilo muito bacana. Mas, né, eu venho de uma família que não é berço de ouro, né? Que eu sempre vi meus pais ralando para conquistar tudo. E essa vizinha era ninguém menos do que Suzana Vieira. Não era Suzana Vieira. Era a Titina Medeiros. Tá ali, né? Tá ali próximo. Mas aí... Então, né? Não que ela tenha nascido em berço de ouro, mas ela tinha mais força de vontade para conquistar, sabia mais do que queria da vida do que eu, né? Sim. Então, eu criança, eu via ela, né, fazendo programas na televisão, coisas daquele tipo, e achava aquilo muito massa, assim, né? Lembro de, às vezes, ela chegar em casa e eu tá no portão e dizer, me leva para fazer uma propaganda com você, né? Coisa desse tipo. Porém, assim, eu sempre vi meus pais batalhando muito pela vida e tal, e eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Né? No sentido, tipo assim, de eu posso fazer de tal maneira, posso fazer de outra maneira. Né? E tinha aquela insegurança, aquele medo. Então, quando eu estava ali no pré, eu ficava pensando no que é que eu iria fazer, e aí eu tinha vontade de fazer jornalismo, mas foi na época que o diploma não era mais necessário para ser jornalista, aí ainda bate aquele medo, você não sabe o que vai fazer. Sim. E aí eu pensei, né, bem, o que é que eu vou fazer? Vou fazer administração, pensei, né, fazer administração.
E aí eu falei, né, em casa, disse, vou fazer administração. Daí meus pais falaram assim, não, faça contabilidade, é melhor. Minha mãe já tinha feito, acho que um período de contabilidade. E aí eu conversei com a psicóloga da escola, que eu estudava na época, a gente fez aquele famoso teste vocacional, que não me ajudou em nada, porque deu pra tudo, menos a área de biomédica. Ai, meu Deus. Foi. E aí eu fiz contabilidade na época, né? Passei no vestibular, em 2010. Comecei a cursar, eu fazia curso de inglês também na época, né? Comecei a cursar ali os semestres. E aí quando foi chegando assim, na verdade, quando eu passei, que eu entrei no curso, já foi aquele sentimento de tipo assim, caramba, acho que não é isso que eu quero pra minha vida. Mas eu não tinha ainda coragem para mudar ou até entender o que eu queria ser. Sim. Eu acho que essa é a palavra. Eu não entendi o que eu queria ser. E aí eu comecei ali, né, no curso e tal. Já sentia aquela coisa de que, tipo assim, caramba, acho que não é isso que eu quero. Fazia curso de inglês, era envolvido em alguns projetos sociais e tal. E eu percebia que eu gostava muito do contato com as pessoas. E um detalhe é que no meu ensino médio, assim, eu tive a honra, a oportunidade de ter ótimos professores, assim, professores que eram muito amigos. Eu acho que isso também é o que me faz hoje em dia trabalhar com essa perspectiva de tentar ser próximo do meu aluno, né? Uma relação com limites, né? Assim, de tentar aproximar o meu mundo do meu estudante. Gera mais afeto, né, na relação. Gera mais afeto. E uma coisa que eu falo, tipo assim, você pode não gostar da disciplina, mas goste de mim, isso já vai te ajudar em 70%. Né? Você vai estudar porque você gosta do professor, então isso já ajuda um pouco. Né? Então eu tento exercer essa simpatia e essa empatia com o meu estudante porque eu tive isso no ensino médio. Sim. Né? A ponto de, sei lá, meus pais não terem dinheiro às vezes para comprar um livro e aí um professor de história vai e me dá o livro, né? E outros professores também. Então eu vivenciei isso, então eu tento reproduzir isso hoje em dia, né? E aí eu tive ótimos professores, né, de linguagem, de todas as áreas. Porém, eu tive uma professora de português assim, que ela foi muito marcante porque eu achava ela muito inteligente. Sim. A forma como ela falava, como ela ensinava e tal. E aí foi passando, eu fui cursando contabilidade, fazendo curso de inglês, envolvido nesses projetos sociais. E eu percebia que eu gostava desse contato com o público. Eu já tinha feito teatro também. E quando foi chegando assim, mais ou menos no 4º período de curso, eu já entendia que contabilidade não era o que eu queria. Né? Eu estagiava, fazia faculdade, vivia 24 horas do dia contabilidade, mas eu odiava. Eu era uma pessoa altamente triste e frustrado com aquilo que eu fazia. Né? Assim, era terrível. E aí eu lembro que quando foi no 4º período, eu fiquei de recuperação. Nunca tinha ficado de recuperação. Quase reprovei. Passei. Quando chegou no 5º período, eu fui empurrando com a barriga. Aí eu reprovei, né? Num bocado de matéria. Tipo assim, passei só em 2. Né? Na UF você tem que passar só em uma para não ser jubilado. Aí eu passei em 2. Aí no semestre seguinte eu fui pagar as matérias que eu tinha reprovado. Decidi pagar só as matérias que eu tinha reprovado, né? E assim, eu ia pra faculdade me arrastando, assim. Parecia que eu tava indo pra cruz. E eu lembro que às vezes eu chegava na universidade e eu ia gazear aula no centro de convivência, ou esperava o Natal Shopping abrir para ir pro Natal Shopping. Mãe, não escute isso. E seus alunos estão escutando isso? Alunos não reproduzam isso. Mas aí eu lembro que eu ficava naquela tal. E aí teve um dia que eu cheguei na aula de contabilidade avançada, né? Sentei e tava lá assistindo aula. O que a pessoa estuda em contabilidade avançada? Contabilidade avançada, a gente estuda questões de... Nem eu lembro mais. Vamos ver se ele aprendeu. Eu reprovei nessa matéria, né? Não, mas é porque na contabilidade a gente vai estudando questões de receita e despesa. Sim. E aí vai aprofundando esses conhecimentos do que é receita, o que é despesa. Até chegar na despesa avançada, que é o que acontece comigo todo mês. Verdade. Você vai calculando ali os impostos, e aí você vai vendo na empresa o que é que tá dando certo, o que é que não tá dando, o que é que tem que melhorar. Entendi. Daí você vai aprofundando esse conhecimento. Entendi. E aí, eu lembro que essa professora olhou pra mim, né? Até hoje eu lembro o nome dela também. Obrigado, professora Liz. Ela olhou pra mim e falou assim... Eu tava bem triste, assim, nesse dia, né? E aí ela chegou pra mim e falou assim... Ela disse... Ô, Lanuca, o que é que você tá fazendo aqui? Na verdade, ela, no semestre anterior, tinha me dado uma chance de passar, né? Eu não tinha passado na matéria dela, não tinha feito a última prova. Eu tô enrolando muito. Não, eu estou interessadíssimo nessa história. Eu não tinha feito a última prova dela... Que aí eu precisava, tipo assim, tirar 3 pra poder ir pra recuperação, sim, né? Sim. E aí eu não fiz. Ela foi e mandou um recado pra mim. Ela disse assim, olha, eu vou colocar 5 pra você poder fazer a recuperação. Aí eu fui e disse, não, professor, eu prefiro reprovar e tentar fazer a matéria próximo semestre direito e passar. Afinal, era o meu futuro profissional que tava ali em jogo, né? E aí no semestre seguinte eu fui pagar a matéria. Era ela novamente. Ela tava substituindo um professor na UF. E aí ela olhou pra mim e falou assim, o que é que você tá fazendo aqui? Aí eu disse, como assim? Ela disse,
não me leve a mal, mas esse curso não é pra você, você não tá feliz aqui. Você tem cara de que gosta daquelas coisas de humanas e tal, vá-se embora, vá ser feliz, vá fazer o que você gosta. Né? Aí eu lembro que nesse dia eu saí, peguei o circular da UFRN, desci no Natal Shopping e fiquei pensando, né? Assim, caramba, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Não chorando, não? Porque eu estaria no ônibus com a trilha sonora de Love by Grace e chorando. Não, eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Aí eu lembro que eu saí, fui pra casa, né? Fiquei pensando e tal. Atravessou aquela passarela do Natal Shopping, né? Esperei o Nova Parnamirim, que demorava horrores. Refletindo sobre a vida. Refletindo sobre a vida. Fui pra casa, né? E fiquei pensando e tal. E aí falei em casa, né? Tipo assim, eu disse, ó, não quero mais contabilidade. Eu já tinha dito antes que eu não queria, mas meus pais achavam que era, tipo assim, uma crisezinha existencial. Né? Falei assim, eu não quero mais contabilidade, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Tava estagiando na época, tipo, eu ia super bem no estágio, fazia muito bem. O que eu... As contas. Exatamente, né? Trabalhava muito bem lá e tal. Meus chefes gostavam muito de mim. E aí eu falei, né? Aí meus pais, não faça isso. Minha mãe, você vai ser professor. Minha mãe, professora a vida toda, né? Você vai ser professor e tal. Clássicos. Aí eu disse, vou. Né? E aí eu lembro que eu entrei no site do FIES, preenchi, né, todo o formulário, consegui 100% do FIES. No outro dia eu fui na UNP, fiz minha matrícula e comecei a aula no dia seguinte. Tipo, isso foi num dia, no outro dia eu já estava dentro da sala de aula cursando letras. E assim, eu lembro que quando eu cheguei no curso de letras, lá na UNP, a minha primeira aula foi com a professora que marcou a minha vida, que é Conceição Flores, que ela é portuguesa. Enfim, e foi aula de literatura com ela. E eu lembro que eu fui cursar letras por conta do inglês. Porque eu já fazia inglês, então eu queria ser professor de inglês. Eu só queria o diploma para poder ser professor de inglês. Sim. Mas quando eu tive a primeira aula com ela, eu me encantei pela pessoa dela. Eu disse assim, caramba, que mulher inteligente. Né? E aí eu comecei a traçar uma carreira acadêmica dentro da universidade. Me envolvi em projetos de pesquisa, né? Trabalhava dentro do projeto de pesquisa, dava aula em escolas municipais, de literatura e coisa desse tipo. E aí foi quando eu decidi que queria ser professor, né? Foi quando bateu essa crise e eu pensava muito assim, eu queria fazer algo pela humanidade, né? Tolinho. Queria fazer um mundo melhor. Que é isso, Mas aí eu queria construir um mundo melhor. Desse jeito também, gente. Queria fazer o bem para as pessoas e tal. Deixar o mundo um pouco menos... menos ruim. Era isso. Né? Então eu fui e eu lembro que, né, quando eu mudei, tipo assim, já foi muito satisfatório. E os frutos que eu colhi, que eu venho colhendo, né, são provas disso, assim, de que, tipo, eu fiz uma escolha que me deixa muito feliz. Eu trabalho muito mais do que se eu fosse contador. Né? Porém, tipo assim, eu vou trabalhar feliz, não todos os dias, mas eu vou trabalhar feliz. Sim. Eu gosto do que eu faço. Entendeu? Assim, se você me vê em uma sala de aula, você vê que eu amo o que eu estou fazendo. Entendeu? Então, é isso. Foi por isso que eu escolhi ser professor. É muito do que a gente falou no episódio passado, né? Verdade. Do trabalhar com amor, né? Isso. E não por amor. E uma vez uma aluna minha, ela me perguntou, né? Ela disse assim, professor, você trabalha por amor, né? Uma aluna que eu gostava muito. Eu disse, não, eu trabalho por dinheiro. Aí ela, professor... Com amor. Ela disse, professor, como assim? Eu disse, não... Eu trabalho com amor. O que eu faço é com muito amor. Agora sim, se não me pagar, vai ficar um pouco complicado. Porque a gente não consegue pagar um boleto com amor, boleto, né? Com amor, né? Amor pra não você. Podemos também ficar romantizando tudo. Sim. Mas eu lembro que foi por isso que eu decidi ser professor, né? E eu lembro que vinha muito essa memória daquilo que os meus professores, eles foram para mim. Né? E que eu queria também ser isso na vida de outras pessoas. Então, foi por isso que eu escolhi ser professor. E, de fato, quando as pessoas perguntam, foi uma escolha ou foi falta de opção? Eu digo, não, foi uma escolha. E foi uma escolha muito consciente. Afinal, tipo, eu não tinha mais 18 anos, que nem quando eu fiz o vestibular. Sim. Eu já tinha, o quê? 22 anos, por aí. Né? Então, tipo assim, eu já sabia o que eu queria. E quando eu fui fazer letras, tipo assim, eu queria ser professor na época de inglês, e quando eu entrei no curso eu me apaixonei por português, por literatura, e decidi virar professor de português. E isso é muito difícil, assim, você vê uma pessoa que está fazendo um curso e já cursou, por exemplo, no seu caso, 4 períodos. 6 períodos, né? Já tá bem pertinho. Tava bem pertinho. Mas tava reprovado, né? E ter essa autoconsciência, não, isso aqui não vai me fazer feliz e tentar fazer outra coisa, né? É muita coragem. Eu tenho uma amiga que ela tava quase terminando design, só que ela odiava o curso, ela não se via trabalhando com aquilo. E aí ela desistiu. E todo mundo ficou tipo, mas como assim você desistiu? Faltava tão pouco para você se formar. E ela foi estudar para fazer medicina veterinária. E hoje ela ama o que ela faz. É uma veterinária incrível, sabe? E eu acho que é isso, né? A gente precisa fazer aquilo que realmente nos nutre com felicidade. Pois é, e assim, uma das lições que eu tiro, né, de tudo isso
é sobre não ter medo do fracasso, né? Porque a gente tem muito medo de fracassar. Sim. Porém, o fracasso, ele é tipo aquele filme Divertidamente. Tipo, ele é algo importante na nossa vida. A gente precisa passar por alguns fracassos. Exato. A gente precisa aprender a lidar com algumas frustrações, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que tive muito medo de errar, né? Então, isso muitas vezes me impediu de tomar decisões e de viver coisas que eu gostaria de ter vivido por ter medo de errar e de frustrar pessoas que estariam ao meu redor e até de me frustrar. Então, quando, tipo assim, eu passei no vestibular, né? Que, tipo assim, ai, que alívio, tipo... Meu Deus, passei no vestibular, agora meus pais não vão mais me cobrar, acabou cobrança, sou eu por eu, essa coisa toda, né? E aí, quando eu fui vendo que não era aquilo que eu queria, eu ficava com muito medo de externar para as pessoas, de que não era aquilo que eu queria. Na verdade, eu tinha medo de aceitar que aquilo não era o que eu queria, né? Então, tipo assim, eu tinha esse medo de ter que reconhecer que eu fiz uma escolha, que eu não digo que foi uma escolha errada, mas que foi uma escolha que me serviu muito para que eu tivesse consciência, né, de escolher uma segunda profissão e de recalcular a rota da minha vida, né? E a minha vida, de vez em quando, ela é marcada por algumas coisas assim, de fazer algumas escolhas que eu digo assim, caramba, acho que vai ser algo legal e de repente vou, quebra a cara e tenho que recomeçar, e faz parte, né? Não, além tem aquela tal daquela conversa de que você estava ali, um lugar que toda a gente sonha em estar e você vai desistir. Né? Eu vi isso quando eu cursei Direito por 2 anos, né? Eu fiz 4 períodos, assim que eu me formei em Biologia, né? Aí tinha entrado no mestrado, passei no curso de Direito, disse, vou tentar, né? E aí na época, minha atual esposa era minha namorada, queria muito ter um marido advogado, né? O status... Mas hoje ela tem um professor. Quase doutor. E aí eu sempre escutava esse comentário, mas tu vai desistir. Quantas pessoas não queriam estar nessa vaga que você está hoje? Mas isso não me faz feliz, né? Então foi uma coisa que eu tentei arriscar, né? Até pelo medo do fracasso. Porque quando a gente se forma... termina ali uma licenciatura, a gente de fato olha para um lado, olha para o outro, e aí o que é que eu faço? Né? Onde é que eu vou trabalhar? E aí, com esse medo, fui me enveredar em Direito e não deu certo, né? Pois é, e assim, eu acho que é sobre você se identificar com aquilo e também você amar aquilo que você faz. Eu acho que uma das piores coisas é você ter que acordar todos os dias para você fazer algo que você não gosta, né? Fazer algo que você não suporta e você... tem que ir com aquele fardo e tal. Trabalhar já é uma coisa pesada, independente de qualquer área, você gostando ou não, é cansativo. Sim. E você fazer algo que é cansativo com algo que você não gosta, né? Tipo assim, se torna muito irritante. A vida é uma só pra gente perder tempo com aquilo que a gente não gosta. Né? Então, eu lembro que quando eu fui morar fora, né? Porque um outro capítulo da minha vida, quando eu terminei o mestrado, eu tava esgotado, saturado, e aí eu fui morar no Oriente Médio, né? Um lugar... Rico não, fui trabalhar, né? Ele foi atrás das origens do ano. Atrás das origens, né? Eu cansei... Da família na Gibson. Foi atrás da minha descendência. Eu cansei, né? De tudo, assim, e aí eu queria ter a experiência de morar fora, não tinha, tipo, quem pagasse pra eu fazer aquilo, né? Então eu consegui um emprego. Consegui um emprego em Israel e aí eu fui morar lá. Galera, sabe aquele povo que manda mensagem no Instagram? Um povo árabe que manda mensagem assim? Pronto, foi assim que ele conseguiu o emprego. E aí eu consegui um emprego, né? Eu fui pra lá pra cuidar de autistas. E aí quando eu cheguei lá, tipo assim, não era nada do que eu esperava, né? E aí eu cheguei e tal, deixei emprego aqui, né? Porque eu trabalhava em 3 escolas, tinha acabado de terminar o mestrado, aquela coisa toda. E aí eu fui, né? Com a mão na frente e outra atrás, voltei sem nenhuma mão. Meu Deus. Porque quando eu cheguei lá, eu me frustrei com tudo, assim, que eu tava vivendo. E uma coisa foi que, tipo assim, eu sentia muita falta dos meus alunos. Muita, tipo assim... Era gritante quando eu chegava no ambiente de trabalho e tal, tinha que cuidar dos meninos lá. Mas eu sentia como falta... Como você conseguiu esse emprego? Eu fiz a piada do Instagram, mas como é que você consegue um emprego no Oriente Médio? Foi assim, LinkedIn é todo isso? o processo. Tava andando assim na esquina, alguém ofereceu um emprego. Pior que foi assim, eu tava ali, né, antes dos 30 anos, e aí eu tava pensando assim, meu Deus, tô chegando perto dos 30, ainda tem algumas coisas que eu quero viver que eu não vivi, né, e começou a bater aquela crise dos 30 aos 25, então... Eu peguei, né, comecei a pensar e eu comecei a procurar sobre o que eu poderia fazer para ir morar fora. Eu queria morar fora. Sim. Não tinha dinheiro para me sustentar, não tinha quem me sustentasse, então eu precisaria trabalhar. E eu comecei a procurar programa de au pair nos Estados Unidos, né, que é tipo para ser babá. Uhum. Só que eu pensava assim, caramba, eu tenho que sair daqui,
né, da minha casa, tal, para ser babá, morar com uma outra família, numa cultura norte-americana. Já começou a passar várias coisas na minha cabeça, assim, não vai dar certo. Só lembro da novela América. E assim, também eu lembro que eu acho que eu tava para fazer 26 e o programa só aceita até 25, um negócio assim. Sim. Mas eu poderia ter ido pra Europa. Eu disse, não vai dar certo. Aí comecei a procurar cantos que... Mas vai dar certo. Aí foi pra faixa de Gaza. Não, aí eu comecei... de Gaza. Aí eu comecei a procurar lugares, assim, que também aceitassem pessoas, né? Aí eu vi que a Irlanda também tinha um programa de trabalho muito interessante, né? Pra trabalhar como garçom, essas coisas e tal. Uhum. Só que, tipo assim, eu teria que ir pra tentar conseguir alguma coisa lá. E eu sou muito assim, tipo, de só pisar se eu ver o chão. Né? Tipo assim, eu não sou muito... Parece, Lanuque. Pelo que você falou até agora nesse podcast, não parece. Eu me arrisco até certo ponto. E aí, fiquei procurando, tal, Nova Zelândia, aquela coisa toda. E um dia eu tava conversando com uma colega no trabalho, benditos amigos de trabalho, né? Eu tava conversando com uma colega no trabalho, ela é judia. E ela foi e disse, Israel tem um programa de voluntariado. Eu disse, como assim? Nunca tinha passado pela minha cabeça, Israel. Sim. Né? Eu disse, como assim? Aí ela disse, siga tal pessoa. Aí eu segui uma menina que ela era voluntária em Israel. E como eu já tinha trabalhado com voluntariado aqui, então... Sim. Aí eu segui, assisti alguns vídeos no canal dela do YouTube e tal. Vi como era o processo. Entrei em contato com a agência que ela tinha ido. Né? E aí entrei e comecei a preencher toda a papelada. Só que eu achava assim, não vai dar certo, tipo... Né? Agora eu lembrei de Salve Jorge. Eu disse, não vai dar certo. Mas tipo, era Turquia. Era Turquia. Eu disse, não vai dar certo, tipo, né, pra Israel e tal. E aí fui fazendo o processo, aí um dia eu tava dando aula, mandaram uma mensagem, né? Um contato todo estranho, os árabes do Instagram, mandaram uma mensagem. Aí perguntando se eu poderia fazer uma videochamada pra uma entrevista. E aí eu entrei em contato com a agência, né? Eles falaram assim, pode fazer que é seguro. Aí eu fiz a videochamada. Né? E já fiquei nesse lugar que era tipo uma casa que cuidava de 12 autistas, Sim. só que eram adultos. Sim. E aí, pronto, a gente vai dar entrada no seu visto. Aí eu disse, tá certo. Aí eu cuidei em adiantar o mestrado, escrever tudo que eu tinha que escrever, terminei o mestrado, defendi, né? Isso até dezembro. Quando foi em outubro, eu lembro que eu estava dando aula, e aí essa pessoa mandou uma mensagem para mim, seu visto foi aprovado, e mandou a foto, né? Eu disse, caramba, agora lascou. Vou ter que ir. Aí, terminei o mestrado, defendi em dezembro. Quando foi em janeiro, aí eu fui, né? Pra lá. Só que eu ia ficar um ano que podia ser... Pediu demissão das escolas? Pedi demissão das escolas, vendi meu carro, pra poder pagar as contas pra ir, né? Sim. E fui. E aí eu lembro que eu cheguei lá, né? Morava num apartamento com outras pessoas, trabalhava. Mas eu não me sentia feliz naquilo que eu tava fazendo. Acho que era final de 2019. E aí eu ia ficar um ano que podia ser prorrogado por mais um. E eu lembro... você dava aula de inglês? Não, então, né? Eu fui com essa promessa de dar aula de inglês. Sim. Só que quando eu cheguei lá não era nada disso. Tipo assim, eu tinha que cuidar de autistas. Então, eu tinha que... Lá eles trabalhavam num lugar fazendo trabalhos manuais. Então, eu tinha que pegar eles no trabalho, levar para essa casa. Chegar nessa casa. Né? Durante o dia eu tinha aula de hebraico... E aí, chegar nessa casa, eu tinha que passar a rotina pra eles, o que é que eles iam fazer. Tipo assim, ó... Porque o autista trabalha com a repetição, Sim, né? com a rotina. Então, você tem... Primeiro a gente vai fazer isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Então, eu era voluntário, então eles se aproveitavam muito de mim por ser voluntário, né? Que eles têm a imagem de que nós somos todos coitadinhos. Uhum. E aí, eu pegava e levava os autistas, uns 5, pra dar banho. Então, eu tinha que tirar a roupa, dar banho, escovar os dentes. Era um trabalho de cuidador, na verdade, né? Depois, quando terminava de dar banho neles, eu tinha que ir pra cozinha preparar a janta de todos eles. Né? Depois, eu tinha que limpar todo o estabelecimento, dar a medicação deles e colocar eles pra dormir. Não de graça, eu recebi uma bolsa, né? Sim. Que assim, não dava pra muita coisa. Então, lá eu sobrevivia de arroz e ovo. Era a minha alimentação. Então, foi essa. Laranjada mesmo. Foi. Então foi bem complicado. E aí eu comecei a ficar muito mal com tudo isso, né? Tipo assim, pensando, né, que tipo, apesar da profissão docente ser uma profissão muito desgastante, eu gostava muito do que eu fazia. E eu sentia muita falta dos meus alunos, assim, muita falta daquele calor humano, Sim. de chegar na sala e vir todo mundo em cima de mim, e das resenhas que eles contavam e que acontecia e tal. Então eu lembro disso. E aí, mas eu tinha muita vergonha de voltar antes do tempo. Sim. Né? Porque, tipo assim, a gente só posta aquilo que é bom, a gente não posta aquilo que é triste. Ninguém é triste Sim. no Instagram, né? Aí lá no que lá, é o meu trabalho. E aí eu lembro que eu comecei, né, a ficar assim, a pensar no que fazer, era muito frio, eu não via o sol. Então, eu saí de Natal, né, que é sol o tempo todo. E era quente também.
Em uma parte do ano, só que na época que eu tava lá era inverno. E aí foi quando começou a Covid, né? Que lá chegou bem antes do que aqui. Sim. Então, quando começou a Covid, que eles falaram assim, nós vamos fechar o aeroporto, ou vocês saem agora, ou vocês não têm previsão de sair. Eu disse assim, não, vou voltar, porque se acontecer alguma coisa com minha família, eu não vou ter como ir. Sim. Então, eu voltei, e eu lembro que foi uma coisa muito louca. Eu lembro que eu comprei minha passagem pra uma sexta-feira. E no dia que eu comprei a passagem, tipo assim, faltava ainda 15 dias pra eu voltar. Eu lembro que eu não dormi, eu virei à noite, assim, ansioso, pensando, né? Porque eu tava muito mal, pensando se alguma coisa desse errado. E eu senti alguma coisa muito forte dentro de mim, mandando eu adiantar a passagem. E aí eu adiantei a passagem em uma semana. Né? Eu adiantei a passagem, né, pra uma semana, cheguei uma sexta-feira antes do que era previsto. Eu lembro que eu cheguei aqui numa sexta-feira. Aí, né, fiquei o final de semana. Na segunda-feira, eu peguei um ônibus e eu fui de escola em escola deixar currículo. Mandei mensagem pros meus coordenadores. Gente, deu erro. Por favor, quando tiver uma vaga, me contratem de volta. E tal. E aí eu lembro que eu cheguei, foi uma segunda-feira. Na terça eu recebi a proposta que foi do lugar que eu trabalhei com vocês. Né? Aí eu recebi a proposta na terça, fiz a entrevista. Na quarta eu comecei a trabalhar. Na quinta tudo fechou. Né? Então, tipo assim, se eu tivesse ficado mais uma semana... Isso. Ela nunca chegou e aí começou a pandemia e... É verdade isso, foi. E foi num contexto que você a turma passou uma tava... semana assim presencial, eu acho, né? Não, um dia presencial. Foi um dia presencial. E era uma turma que, tipo assim, tava super hostil comigo, porque o professor era muito amado por eles. Era. Sim. Né? E, tipo assim, a saída dele foi muito de repente e eu cheguei, então rolou aquele estranhamento inicial por parte dos meninos. E ainda teve a questão de que era online, porque eu cheguei num dia... A primeira aula que eu dei pra eles presencial era a aula teste. Sim. Né, que eu tinha que dar pra ver se eu ia ficar ou não na escola. Então, eu dei a aula num dia, né, pra eles. À noite, eu acho que eu recebi a resposta de que eu ia ficar na escola. No outro dia. No outro dia, eles já foram afastados, os meninos. A gente foi pra planejar. Sim. Né? E no outro dia, a gente já ficou online. Né? Então, tipo assim, não tive contato com os meninos. E aí, foi isso, né? Então... Também ensinar à distância foi um outro desafio que eu tive que reaprender como ensinar português, língua portuguesa, à distância, né? Porque a gente tá ali, é livre o tempo todo e tal. Mas eu acho que deu certo, eu sobrevivi. Mas vamos lá, Alan. Vamos, eu falo muito. Mas aqui é pra isso. Mas vamos lá. Eu tenho uma outra pergunta aqui que tem muito a ver com a era que nós estamos entrando agora, né? Vivendo agora, que é a era das inteligências artificiais, né? Então, nessa época agora de ChatGPT, entre outras que estão por aí, eu queria que você dissesse um pouquinho como é que você faz, né? Para motivar os estudantes a leitura, a escrita, diante de aplicativos que facilitam tanto a vida deles na hora de produzir algo, né? De, sei lá, de construir um texto, é só mandar o chat cria na hora. Isso. Mas como é que você motiva os alunos a não ficar refém desse tipo de tecnologia? Então, né? Eu acho que... Vou pegar o gancho da pandemia. Eu acho que a pandemia ela veio para nos ensinar muitas coisas, né? Assim, foi um período muito triste, muito tenso. Mas eu acho que quem não se reinventou durante esse período, assim, ou saiu do mercado de trabalho ou tá saindo, né? Não tem como. Sim. Então, eu ensino uma disciplina que ela é super tradicional, que é a língua portuguesa e literatura. Né? E o inglês ele é mais fácil porque se tem muitos aplicativos de ensino de língua estrangeira, né? Para a língua portuguesa, não. Então, eu lembro que quando começou a pandemia, eu fui pesquisar sobre coisas que eu poderia fazer, né, para utilizar com os alunos, inclusive jogos. Então, eu comecei utilizando jogos que eles praticavam. Na época, eu acho que o Minecraft estava em alta. Sim. Né? E aí eu lembro que eu tinha... Na escola que a gente trabalhava, já meio que trabalhava com itinerário, só que com outro nome, né, à tarde. E eu tinha um itinerário que era de arte. E aí eu lembro que eu trabalhei uma obra com eles que eles tinham que recriar cenas dos livros por meio de Minecraft. Né? Então eu tentava fazer com que eles lessem para reproduzir aquilo de alguma maneira, né? E aí nós voltamos para a sala de aula, para o ensino tradicional, e aí se volta com esse desafio, né? Todo mundo refém das tecnologias, inclusive a gente. Sim. Né? Eu me pego muito, coloquei até aqui o despertador de quanto tempo eu gasto no Instagram, para quando dá um tempo ele me avisar e eu sair, porque senão a gente fica direto. Então... Como é que eu faço, né? Assim, eu tento mostrar para eles que eles têm a capacidade de fazer aquilo, que eles não precisam ser refém da tecnologia,
mas que eles podem dominá-la, né? Na verdade, eles devem dominá-la. Ela é que está ao nosso serviço e nós é que não devemos estar ao serviço dela. Então, eu tento utilizar essas ferramentas em sala de aula, não sempre, não é todo dia, mas eu tento utilizar isso em sala de aula de alguma maneira. Então, por exemplo, às vezes eu vou começar a aula, às vezes eu vou escrever no quadro, às vezes não, às vezes eu levo em slide, porque minha letra é horrível. Então, às vezes eu levo em slide e eu digo assim, gente, presta atenção. Ele aprendeu em árabe, gente, é por isso. Foi alfabetizado em hebraico. Então... Não sei nem falar. Então, eu vou... gente, vou usar aqui agora... Vocês vão usar o celular hoje na sala de aula, mas quando for a hora eu digo pra vocês pegarem. Sim. Então, às vezes, geralmente eu trago muita coisa nos slides em QR Code para que eles abram e que eles participem da sala do conteúdo, da administração do conteúdo. Às vezes eu fiz uma oficina com um professor, não sei se você conhece, chamado Lucas Vale, de História. Sim. Ele dá umas oficinas de escape room, às vezes. Isso, perfeito. Né? Então, às vezes eu faço um escape room via Google Forms com eles e tal. E aí eu vou tentando fazer... Né? O tradicional, ele tem que existir, porque o tradicional, ele ainda funciona. Né? E sempre funcionará. Mas aí eu também... Sempre vou tentando equilibrar uma aula mais tradicional, uma aula mais descontraída. Né? Nós temos aplicativos que incentivam a leitura. E eu acho que também uma coisa que influencia muito é pelo exemplo. Né? Então, eu sempre estou lendo e sempre estou postando aquilo que eu estou lendo. E eles comentam, professor, o senhor já leu tantos livros esse ano? Eu digo, pois é. Né? E eles ficam um pouco chocados com isso. Como é que pode? Né? Professor, por que você gosta tanto de ler? E aí eu vou dizer, não, porque eu já tenho uma rotina tão estressada que quando eu chego em casa eu não quero ouvir a voz de ninguém. Então eu vou pro meu mundinho ali da leitura. E aí, eu sempre vou também tentando pegar pelo exemplo, né? Então, nas minhas aulas, eu sempre trago coisas muito visuais em que eles vão estar ali presente, olhando, né? Ao invés de estarem olhando para a tela, eles vão estar olhando para o slide, né? Vídeos e imagens e textos. E eu tento fazer com que o meu aluno ele seja o protagonista da minha aula, isso em qualquer segmento, né? Seja no fundamental, seja no ensino médio, eu tento fazer com que ele esteja ali no centro da aula e que ele se sinta parte daquilo, né? E eu digo muito para eles, a aula não é para mim, a aula é para vocês. Então, se vocês não participarem, não faz sentido, né? Vai ser só mais uma coisa que vocês vão achar um saco e pronto. Então, eu coloco eles para lerem, eu pergunto e eu crio debate a partir daquilo e eu peço para eles criarem podcasts, e eu peço para eles criarem podcasts, e eu peço para eles fazerem curta-metragens, e eu vou tentando utilizar a tecnologia dessa maneira, né? Sim. Lanuque, e da onde que vem, como é que acontece o seu processo criativo? Tipo, por exemplo, vou dar meu exemplo. Eu sou uma pessoa que muitas das minhas ideias surgem quando eu tô dormindo. E aí eu acordo... Eu acho muito engraçado essa história de Lucas, Não, né? mas tipo... Uma habilidade sobrenatural que ele tem. Eu já planejei várias aulas dormindo. Eu fui dormir e acordei com a aula pronta. Você deve acordar cansado. O cara trabalha até dormindo. Acordar cansado. Mas faz muita parte. Por exemplo, eu não sei se eu comentei isso com o Felipe. Eu tava escrevendo Não quero isso, não. Eu tava escrevendo uma unidade didática que era sobre a Grécia Antiga, e essa unidade ela precisaria combinar com um projeto. E nas outras unidades eu já havia trabalhado com questão de produção de maquete no Minecraft, organização de um evento, curta-metragem. Eu tava pensando, o que é que eu vou fazer? Aí fui dormir. Aí no sonho, eu sonhei que os meninos estavam apresentando os mitos gregos em mamulengo. Meu Deus, né? que coisa macabra. Eles criaram os bonequinhos, os fantoches, né? Dos deuses, e aí eles representavam as histórias, né? Aí eu já sei, vou eu tô perplexo. finalizar a unidade, né, com os mamulengos. Já acordei com essa ideia pronta. Aí eu queria saber como é que é o seu processo. Não, né? eu não sonho com nada. Não, esse processo criativo de Lucas, ele é fora do normal. Não, eu já ia acordar cansado. Meu Deus. Não, assim, então, eu acho que não tem muito... Uma fórmula, assim, às vezes eu gasto muito tempo dirigindo, né? Sim. Tipo assim, Sim. A gente sai ali pegar BR de manhã cedo, a gente tem bastante tempo pra pensar. Sim. Então, às vezes eu tô ali pensando, sei lá, tô finalizando o conteúdo e já tô mentalizando qual vai ser o próximo conteúdo. E aí eu começo a pensar, tipo, caramba, o que é que eu poderia fazer? Então, às vezes, dirigindo, vem esse brainstorm, assim, de pensar. Ou então, às vezes, eu tô... Isso acontece muito, principalmente no ensino médio. Sim. Porque, não sei, eu tenho essa facilidade com literatura de conseguir conectar muito fácil com tudo. Sim. Então, às vezes eu tô assistindo um filme, uma série, escutando uma música, eu digo, caramba, isso aqui me lembra tal assunto. Aí eu já anoto, e quando eu vou planejar as aulas, aí eu já vou vendo, né? Eu pego o material didático, pego o livro, e aí eu vou vendo onde é que eu posso encaixar aquilo. Então, às vezes eu pego o conteúdo, abro ali o livro, o material didático, tá aqui.
hoje eu vou trabalhar, hoje não, né? Próxima semana eu vou trabalhar sobre orações subordinadas. Aí eu vou pensar, né? Eu digo assim, o que é que eu posso ver? Aí eu vou para a BNCC e vejo as habilidades daquele conteúdo. Né? E aí eu começo a pensar, orações subordinadas, como é que eu consigo associar isso? Uma coisa que eu gosto muito de fazer na língua portuguesa, que já foi algo que ensinar inglês me ajudou, porque em inglês a gente trabalha muito com a habilidade, não tanto com a competência. Sim. Por isso que faz tanto sentido para o aluno e a aula se torna mais divertida, né? Porque é a prática. E a língua portuguesa, infelizmente, ainda, de maneira geral, a galera ainda é muito essa questão da competência, não foca tanto na habilidade. Então, eu tento mostrar para o meu estudante como é que aquilo vai estar presente na vida dele na prática. Né? Então, tipo assim, orações subordinadas. Então, como é que eu vou ensinar para eles de uma maneira que eles entendam que isso vai estar ali na rotina deles, ou sei lá, textos publicitários. E eu lembro que isso foi muito surreal. Eu lembro que eu estava dando uma aula sobre textos publicitários e a escola que eu trabalhava era no shopping. E aí eu planejei a aula toda e quando eu cheguei no shopping, né, preparei um material, um slide bem bonito e tal. E eu lembro quando eu cheguei no shopping, o shopping estava fechado, né? Eu fui entrando e eu lembro, olhando assim, eu disse, caramba, minha aula tá aqui. Aí eu falei pro meu coordenador, eu disse, me libera pra dar aula com os meninos lá embaixo hoje. Aí era uma primeira série do ensino médio. Aí ele disse, você tem certeza? Aí eu disse, tenho, confia em mim. Aí ele disse, tá certo. Aí eu peguei e saí com os meninos pelo shopping, analisando as vitrines e os anúncios publicitários presentes no shopping. E aí, tipo, o shopping inteiro parou, porque era, tipo, eu com 40 estudantes do ensino médio, parando em frente à loja e explicando para eles. E a gente entrava nas lojas e conversava com os vendedores sobre como aquele anúncio, como é que os vendedores faziam para se apropriar daquele anúncio e vender o produto. Então, tipo assim, quando a gente voltou pra sala, disse, cara, professor, que aula massa. E tal, e não sei o que lá. Então, os meus processos, eles vêm muito assim, tipo, do nada, às vezes eu tô num canto. E aí vem um brainstorm e eu digo assim, caramba, vai ser agora. Eu começo, né, a anotar, fazer aquela tempestade de ideias e assim vai seguindo. Perfeito. Eu também tenho muitas ideias, assim, dirigindo, né? Felipe. Porque é um momento que a gente tá ali, nós conosco mesmo, né? Assim, eu tô lá sozinho, pensando, dirigindo e vai vindo as ideias. Mas é muito interessante. Mas vamos pro próximo? Vamos sim. Nós agora vamos para o nosso último bloco. E esse bloco é um bloco de complete a frase. A gente vai começar uma frase e você completa, tá? Eu tenho medo, porque... É autoexplicativo. Porque eu sou muito espontâneo. Vamos lá. Começa, Felipe. Vamos lá. Se eu não atuasse... Peraí, calma. É com uma palavra ou pode ser com mais de uma? Do jeito que você quiser. Você pode... usar uma palavra. Uma palavra, se frase. quiser explicar por que usou a palavra, fica a seu critério. Se você falar uma coisa muito absurda, eu vou perguntar por quê. Tá certo. Ok. Mas vamos lá, a gente até já sabe assim, um pouquinho da história que ele trouxe, eu acho que eu já sei o que é que ele vai dizer, né? Também. Se eu não atuasse na área da educação, o que eu seria? Acho que é artista. A gente já imaginava, né? Pela história que você contou. Eu acho que professor, ele carrega um pouco também, né? Do artista, de criar coisas, de performar, de atuar. De cativar, assim. de envolver o aluno naquele jogo. Porque, querendo ou não, as nossas aulas, elas são também... parte da performance, né? Da narrativa, do envolver, contar histórias, né? Eu acho que faz muita parte do nosso trabalho. Show. Eu acho que eu também... Eu falei que eu ia ser o quê no primeiro episódio, que eu não lembro. Só Deus sabe. Mas eu gostaria também de trabalhar... Eu fiz teatro, né? Durante um tempo, acho também legal. fiz teatro, ó, que não os três aqui. Podemos abrir uma companhia já. Amanhã todo mundo pede demissão e a gente abre uma trupe no Iraque. Tá certo. Tá, a segunda frase é: a educação brasileira seria melhor se houvesse mais comprometimento. E eu acho que comprometimento não dos professores, né? Porque eu acho que a galera tá ali ralando, entendeu? Mas eu acho que comprometimento externo, né? De instâncias maiores, das famílias, dos próprios alunos. Eu acho que comprometimento e valorização. Acho que, apesar da gente ter avançado em algumas coisas, o professor ele ainda está num lugar muito de desvalorização, em muitos sentidos. Não apenas em questões de salário, mas em questão de respeito, em questão de espaço, de credibilidade. Infelizmente, o professor ele ainda é muito escanteado na sociedade. Show. E aí, vamos lá. Me orgulho do meu trabalho quando... Quando eu vejo os olhos dos meus alunos brilhando e quando eles falam assim, professor...
a gente gosta da sua aula, a gente gosta de você, é muito bom, não vai embora. Não tem nada melhor do que escutar isso. Já acabou. Isso é muito bom. Né? O já acabou é clássico. Se eu voltasse ao início... Se eu não, né? Se você, no caso. Se você voltasse... Não, eu falo na primeira pessoa, né? Que vai completar. Isso. Tá, vamos lá. Se eu voltasse ao início da minha carreira, o conselho que eu daria pra mim mesmo seria... Não tenha medo, arrisque. Você não diria também, não vá pra Israel? Não, é aquilo que eu falei. Eu acho que as experiências são válidas. Sim. Eu acho que ter ido... Eu até tava conversando com uma colega minha que é professora também. Ela perguntou, ela disse assim... Você gostou? Eu disse, não. Ela disse, mas você faria tudo de novo? Eu disse, faria. Porque foi uma experiência que me fez ver a vida de uma outra forma. Então, tipo assim, me fez valorizar mais o meu trabalho, valorizar mais minha família, valorizar mais a mim mesmo, o lugar que eu tô. Então, além de você ter história pra contar isso, também, eu acho que isso é muito interessante, ter história pra contar. Eu amo ter histórias pra contar, então eu acho que é isso, assim, eu faria tudo de novo. E você está no História de Professor. Brincadeira. Mas também, Lando, tem muito essa questão de, tipo... imagina, se você não tivesse ido, você tá lá com seus 80 e pouco aninhos. Ai, meu Deus, eu podia ter ido pra cima. Eu podia ter tentado, não tentei. E você não saberia o que aconteceria também, né? E assim, eu conheci também pessoas maravilhosas. Então hoje eu ainda tenho muito contato com algumas pessoas com quem eu morei, que a gente conversa, faz videochamada, né? Relembra dos perrengues que a gente passava. Então, eu gostei, assim. Foi uma experiência que não deu certo, mas que foi válida. Sim. E por último... Ensinar é sinônimo de... Ensinar é sinônimo de aprender. Eu acho que o professor ele está sempre aprendendo. Né? Assim, já dou aula aí há quase 10 anos, mas quando eu vou dar aula, eu nunca dou a mesma aula. Ainda mais por trabalhar em escolas, né? Escolas diferentes, são públicos diferentes, são níveis diferentes. Então não é que em um canto eu dou menos do que o outro. Em todos os cantos eu dou o meu máximo. Mas cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu jeito. Então eu gosto, tipo assim, de fazer uma aula para aquele público, né? Para aquela série, para aqueles alunos. Então, e eu acho que é isso, assim, quando eu vou ensinar, eu sempre paro para estudar o conteúdo antes, por mais que eu já saiba. Por mais que eu já saiba decorado, que se eu quisesse eu poderia encher um quadro. Eu gosto de sentar, de ver o conteúdo, ver, tipo assim, pensar... Beleza, nessa turma, tal aluno tem tal dificuldade, então o que é que eu posso fazer para que ele aprenda de uma maneira mais fácil? Ou então, essa turma, ele já não tem tanto essa dificuldade, então eu posso passar pelo conteúdo de uma maneira mais leve para depois focar em outro. Então, eu acho que ensinar, antes de tudo, é sinônimo de aprender. Perfeito. E isso é incrível, mas também... nos dá uma carga enorme, né? Muito. Eu penso assim que... Eu já parei pra pensar várias vezes e tipo assim... Caramba, eu sou muito... Isso comigo, né? Eu sou muito besta. Porque fazem cerca de 7 anos que eu tô na sala de aula. E eu praticamente nunca repeti uma aula que eu já dei. Né? Poucas foram as aulas que eu repeti. Foi aquela que deu muito certo e que eu... Não, essa aqui eu tenho como utilizar, né? Com essa turma aqui. E aí, todo ano, a gente tem todo aquele trabalho de planejar tudo, de repensar, de refletir. E é um trabalho que, de fato, é cansativo, né? Isso. Mas é gratificante, porque o resultado sempre é algo diferente, algo novo. E assim, ainda que você pegue uma aula que deu certo... que às vezes a maioria dá certo, né? Porque a gente faz pra dar certo. Geralmente um ou outro é que não dá certo. Quando eu repito, né? Assim, às vezes a rotina tá muito corrida, tem muita prova pra entregar, muita coisa pra fazer e tal. Ai, meu Deus, não vai dar tempo pra preparar uma aula. Vou pegar uma aula que eu já tenho pronta, daquele conteúdo e vou fazer. Eu não vou, tipo assim, com a mesma empolgação. Os meninos, eles amam, né? Porque eles nunca viram aquilo daquele jeito. Mas eu fico com aquela sensação de culpa, tipo assim, poxa, tipo... Não fiz a aula do jeito que eu queria, né? Eu sinto aquele sentimento de desleixo, assim. E eu odeio me sentir assim. Então, nem questão de prova eu gosto de aproveitar. Eu penso exatamente, cara, eu sou muito besta. Porque eu tô aqui montando questão nova, né? Pra fazer uma prova. Poderia pegar no banco de questão, mas não. Tipo assim, eu gosto de parar e pensar, tipo assim, aquela turma, tipo... O que é que eu posso fazer, né? Como é que eu vou cobrar deles? Então, eu vou pensando assim no caráter único de cada um. Sim, perfeito. Que é muito mais cansativo, mas... E aí, isso. Lucas? E aí que nós estamos muito felizes. Agora eu esqueci como é que conjuga. Pressão. Eu não tô fazendo pressão nenhuma, eu tô aqui de boa.
Mas o nosso episódio está chegando ao fim agora. E eu queria fazer um convite para quem está nos assistindo. Deixa o seu like. Se você tiver interesse que esse projeto continue, só faltam 2 episódios pra gente acabar essa temporada e a gente precisa muito do apoio de vocês. Então, nós estamos abertos a parcerias. Se você tiver alguma proposta, alguma marca que você queira divulgar, você pode estar entrando em contato através do e-mail historiasdeprofessor.podcast@gmail.com e a gente vai adorar conversar com vocês. Perfeito. E a gente só tem a agradecer a você, Lanuque, pela disponibilidade de vir, né, aqui no podcast. Foi um convite, assim, né? Eu acho que inesperado por você. Foi, eu tava esperando. Mas a gente fica muito feliz de você ter vindo. Foi uma conversa, de fato, né? Enriquecedora. A gente conheceu um pouco mais sobre a pessoa Lanuque, né? O profissional Lanuque, né? Eu acho que muita gente vai se identificar com o que você trouxe. E é isso. Você ter alguém para você mandar um beijo, um abraço. Então, primeiro eu quero agradecer também a vocês, né? Pelo convite. Eu não tava esperando. Tô acompanhando o podcast, né? Fico vendo as pessoas vindo. Tá? Nossa, que massa. Fico escutando as histórias também, me identificando com algumas. Então, obrigado pela confiança. Espero não ter falado nenhuma besteira. Que nada. Espero não ser cancelado. Mas, não, eu quero agradecer a quem tá assistindo. Um beijo pra quem tá assistindo. E é isso. Pois, gente, a gente só tem a agradecer a você também que tá nos ouvindo, né? Nos ouvindo lá nas tocadores, né, de podcast. Ou lá no YouTube, né, quando a gente lança o nosso episódio. Então, a gente só tem a agradecer a você. Como o Lucas falou, não deixa de dar o like, curtir, apertar lá no sininho, se inscrever no canal, porque isso nos dá um engajamento melhor e muitas pessoas vão ter, né, vão ter acesso ao nosso conteúdo. E também nos segue lá no Instagram, no TikTok, né? A gente vai estar em todos os lugares, né? Isso, Lucas? Onipresentes. Isso. E compartilha com geral, compartilha com os professores, seus colegas de trabalho, porque a gente quer muito compartilhar histórias boas de professores, né? Ideias legais também que a gente possa replicar na sala de aula. E quem sabe, né? Você vai estar aqui um dia conversando com a gente, batendo um papo. É isso aí. Muito obrigado, Lanuque. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau.